Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e sabemos que somente em Ti, Pai, temos tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos está em Ti. Por isso, Senhor, ajuda-nos a permanecermos em Ti. Abençoa meus irmãos que estão pela rádio, os que estão pela fanpage, e os que vão assistir, Senhor, através do YouTube, que o Senhor possa falar com cada um de nós segundo a Tua vontade e o Teu querer, ajudando-nos em tudo, Pai, porque precisamos do Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez, pois te damos graças por tudo isso e o fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Ok? Pastor Muniz, Pariquaraçu. Não sei se ele continua conosco. Se ele estiver, ele vai deixar outro recado para mim aqui na página da rádio. Faz 20 minutos atrás eu não podia ver a página, obviamente que eu estou abrindo para o estudo bíblico, né? Para o estudo bíblico, então eu projeto, não tem como ver. Como eu ainda não coloquei lá para projetar, nós vamos, agora estou vendo aqui. É o pastor Muniz em Pariquaraçu. A paz do Senhor, que Deus te abençoe, pastor. Se você estiver assistindo em português, me deixa outro recado que depois eu vejo rapidinho aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos para essa parte, que é uma parte muito importante, né? Que vamos estar falando agora. Tá certo? Começando assim. Se você quer fazer a obra, você não pode olhar para 3 coisas. Você não pode olhar para cor, raça ou religião. Porque Jesus aqui nos dá uma lição das maiores, né? Porque às vezes nós criamos conceitos e que não são os conceitos que a Bíblia fala. A Bíblia não fala para não pregar o evangelho para rico. Não, a Bíblia não fala. A Bíblia diz que é difícil, né? Foi Jesus quem falou que é difícil um rico entrar no céu. É difícil. Porque se ele é rico e ele não tem um coração mole para aceitar Jesus, ele pode esquecer. O Deus dele é o dinheiro, porque o dinheiro para ele leva ele onde ele quer, vai, entendeu? É por isso. Mas a Bíblia não diz que você não pode pregar o evangelho para um rico, né? Mas aqui nesse momento aqui nós vamos ver algo que eu vou até por aqui muito interessante, né? Jesus, ele nos dá uma lição das maiores aqui, né? Porque você sabe que Jesus, ele sofria a falta de entendimento espiritual, né, moral e social dos discípulos. Eles eram tudo, gente, eles eram tudo do mesmo povo, criados ali. E eles não aceitavam muitas coisas, nem moral, nem social, nem espiritual. Eles não entendiam. Então o que acontece? Jesus, ele teve que começar a quebrar essas barreiras e muitas vezes sofrendo críticas graves do próprio povo judeu. Nesse quadro que nós vamos ver agora, que está aqui na página da rádio, eu não estou vendo agora a página da rádio, né? Mas que eu vou mostrar aqui para você na página da rádio. Quem está comigo pela rádio vai assistir. É exatamente isso. O que Jesus sofreu. Porque você pode me ver pela página da rádio, né? E pode me ver pela fanpage da rádio. Certo? Não somente ouvir. Na página da rádio você também pode ver. Está escrito lá para você ver. Tá bom? Então vamos aqui. Não se pode preocupar com isso. Agora, o maior problema que temos é de não saber separar estas coisas. Separar o quê? A cor, a raça ou a religião. E muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades. Mas Jesus aqui nos dá essa lição, né? Eu botei essa foto aí, né? Que é aquela foto que estava em espanhol. Ela não está nem em espanhol nem em português. Então aí está a foto, né? E é bem interessante, porque a Bíblia nos fala de algo que vamos ver agora. O que me chama a atenção em tudo isso é que esse homem, do qual vamos falar dele, ele não era qualquer um.
Ele não era qualquer um. Ele era um homem ligado ao governo romano pelo trabalho que ele fazia. Ele era judeu. E recebia o nome de publicano, porque cobrava impostos. Esse era o nome que se dava. E era odiado pelo povo judeu, que era o próprio povo dele. Só que esses homens ganhavam bem. Imagina, ele mexia com dinheiro, não vai ganhar bem. E a Bíblia não diz que ele era ladrão. Não, a Bíblia não diz. Aqui eu não vejo que a Bíblia diz que ele era ladrão. Se ele roubava, a consciência dele mesmo falou ali, quando ele teve a conversa com Jesus, que você vai ver. Agora, havia uns que roubavam, claro. Sempre. Isso, o ladrão sempre teve no meio de todos os que mexem com dinheiro. Sempre tem ladrão. Não vou dizer que todos roubam. Não. Claro que não. Mas tem ladrão. Mas esse caso não é o caso dele, que a Bíblia não diz isso. Muitos dizem que ele roubava, mas a Bíblia não diz que ele roubava. Ok? Sei que a Bíblia diz que ele era um homem rico. E você imagina um homem rico naquele tempo, com uma bata que ele supostamente estaria vestido, que não era calça nem shorts. Naquele tempo não se usava. Subindo uma árvore para ver um outro homem passar. E não era qualquer um homem. Era o Filho de Deus, o Senhor de toda a glória. Por causa da fama dele. Você imagina. Você tem um camarada que você comandava ele, que era Mateus. E de repente Mateus deixa tudo para seguir a Jesus. Você entendeu? Aí criou aquela curiosidade. E depois, supostamente, ele começou a ouvir falar de Jesus. Falar de quem era Jesus. Aí pronto, aí cresceu a curiosidade. Mas vamos ver o que diz a Bíblia. Que aqui tem algumas lições para nós. Ok? Vamos ver aqui o caso de Zaqueu. No livro de Lucas, se você quiser abrir sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 a 9, tem uma narrativa muito interessante. Não é longa, mas ela é interessante. Começa dizendo assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus entrou em Jericó e ia passando. Como sempre, aquela multidão, porque muitos iam para comer, gente. É como hoje. Muitas igrejas dão o food bank aqui. Mas o povo não vai porque quer Jesus. Muitos não vão para querer Jesus. Muitos vão para querer a comida, que é grátis. Que é aquela cesta básica que muitas igrejas dão. Está errado? Não. Tá certo? Tem que fazer. Só que as pessoas às vezes não querem Jesus. Acontece muito isso. E naquele tempo não era diferente. As pessoas iam atrás de Jesus. E muitos não era para outra coisa, era para comer. Porque eles não tinham o que comer. Viviam debaixo de uma opressão terrível. E Jesus ia passando, entrando em Jericó, né? E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. Eu acho engraçado que a Bíblia, além de falar a posição dele, fala que ele era rico. Claro, o trabalho que ele fazia. O governo de Roma deveria pagar ele bem, porque ele corria riscos. Você pensa que não? Eles eram odiados. Os publicanos eram odiados. E além de ter que cobrar, ele sofria uma pressão dos soldados que estavam atrás deles, que eram romanos. Porque o palácio de Herodes não faltava nada. Era o vinho todo dia. Bom vinho, boa comida. E era a custa de quem? Do dinheiro de quem? Do judeu. Do povo judeu. E esse homem, sendo judeu, trabalhava para os romanos. Então imagina como ele era querido, né? Mais interessante que nasceu nesse homem um desejo que em poucos crentes hoje tem. Verdade. Nasceu um desejo nesse homem chamado Zaqueu que em poucos crentes hoje tem. Esse desejo. Qual é? De conhecer a Jesus. De ver a Jesus. Porque esse homem chamado Zaqueu, que era publicano rico, ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Ele já tinha sabido que Mateus era um dos cobradores também, era um publicano, largou a sua profissão de publicano, de cobrar imposto, para seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus. Então imagina como não cresceu aí a curiosidade desse homem. Ele falou, não, eu preciso ver esse homem. Eu quero ver quem esse homem tem de especial, porque
ele arrasta uma multidão. Sabe o que é multidão? É acima de 4.000, 5.000 pessoas. Era isso que Jesus arrastava naquele tempo. E muitos por causa de comer. Fora os milagres que Jesus fazia. E perdoar os pecados, né? Agora, e procurava ver Jesus, né? Ele procurava ver quem era Jesus e não podia. Por quê? Por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Quer dizer, Zaqueu era um baixinho. Mesmo que ele fosse para querer ver Jesus, ele não ia ver, porque a multidão era gigantesca e pessoas mais altas que ele. E ele não ia ser bem visto no meio da multidão. Mas é tão interessante esse caso, porque se você prestar atenção, ele não era qualquer um, ele era um rico. A Bíblia afirma isso. Que ele faz uma coisa inusitada. Na Bíblia não tem outra narrativa desse tipo. Só essa, pelo menos que eu conheço, só essa. O que fala aqui? Ele correndo adiante, ele correu adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quer dizer, ele já sabia que Jesus ia passar naquele caminho ali. Ele correu, com certeza pediu ajuda para alguém para subir na árvore. Um homem bem vestido, que ele não estava de qualquer roupa, ele estava supostamente trabalhando. Soube que Jesus chegou e falou: quero ver Jesus. Agora é a hora que eu quero ver Jesus. Mas a multidão não ia deixar ele ver, porque era muita gente, gente alta. Interessante esse quadro. Olhando para nós, no mundo atual, quantos de nós vamos ao templo? Eu gosto de chamar de templo porque lá não é a igreja. Lá é o templo onde reúne a igreja. Então nós chamamos de igreja, mas lá é o templo onde se reúne a igreja e nós vamos para ver Jesus. Existem muitos crentes hoje que já ouviram falar de Jesus, mas não conhecem Jesus. Sim, por muitos anos não conhecem a Jesus. Não tiveram experiências pessoais com Jesus. Esse homem teve. Ele não era nenhum religioso. A Bíblia não diz que ele era religioso. A Bíblia diz que ele era publicano, cobrador de imposto. Saía com 2 soldados para guardar a vida dele, porque era guerra. Quando ia cobrar imposto, ia 2 soldados junto com ele, romanos, com espada na cintura. Mas nesse dia ele correu para querer ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu preciso ver Jesus. Quantos de nós hoje vamos aos cultos e dizemos isso? Eu quero ver Jesus, eu preciso ver Jesus, eu preciso estar com Jesus. Hello. A Bíblia, você sabe que a Bíblia é um livro que é tão linda, a Bíblia, é um livro tão perfeito, que nos deixa perceber coisas que muitos não percebem. Porque falar de Zaqueu é fácil falar, mas qual foi a intenção de Zaqueu? E o que o Espírito Santo fez na vida de Zaqueu? Ele era o chefe, gente. Ele era o chefe. Ele não era um empregado, ele era o chefe. Ele não era Mateus. Mateus era um empregado dele. Também de Roma. Mas quem mandava em Mateus era Zaqueu. E esse homem foi lá e subiu na árvore. É a mesma coisa que pegar hoje um homem de terno, uma pessoa eminente, um presidente eminente de terno, e botar ele trepado numa árvore para ver alguma coisa. Claro que vai chamar, a televisão do mundo inteiro falar. E esse homem fez isso, ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. Ele queria ver Jesus, ele queria saber quem era essa pessoa, essa figura, tão falada, tão mencionada, que mudou vidas de pessoas. Interessante, né? O que aconteceu? E quando Jesus chegou naquele lugar onde ele estava, Jesus olhou para cima. Diz a Bíblia que Jesus olhou para cima. E viu, e disse-lhe, Jesus o viu, e falou para ele de cara. A Bíblia não diz que alguém falou para Jesus: ó, Senhor, aquele homem lá, que está ali. A Bíblia não fala. Não fala. Porque se você prestar atenção, a Bíblia fala de Natanael, que Jesus disse que viu ele debaixo da árvore. Não está escrito lá? Então,
Jesus, quando chegou lá, Jesus disse para Zaqueu o seguinte: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Jesus não podia chegar e passar e olhar para cima e ir embora. Porque a Bíblia diz que ele queria ver Jesus. A Bíblia não diz que ele queria marcar um encontro com Jesus. A Bíblia não diz que ele queria conversar com Jesus. A Bíblia não diz nada disso, como foi o caso de Nicodemos. Aqui a Bíblia diz que ele subiu para ver Jesus passar. Ele queria ver Jesus. Conhecer, ver a figura que era. E Jesus parou de... Eu fico imaginando a cena. Ô Zaqueu, Zaqueu, desce daí, cara. Desce rápido daí. Por quê? Porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje eu vou dormir lá na tua casa. O que Jesus falou para Zaqueu. Agora você imagina a cara da multidão dos judeus que eram co-irmãos de Zaqueu. Ele era judeu. Trabalhava para romano. E cobrava impostos. Quando a multidão viu que Jesus falou isso, ok? A Bíblia diz que ele, apressando-se, desceu e recebeu-o com gozo. Com certeza, Zaqueu desceu da árvore e deu um abraço em Jesus. É o que me dá a entender aqui. Foi lá e abraçou Jesus. Ele pensava em ver, mas ele esteve com Jesus. Agora, vendo isso, a multidão, o que aconteceu? Murmuravam. Isso é o costume do povo hoje. Se aparece um homem espiritual, uma mulher espiritual, o povo murmura. O povo critica. Critica. Porque hoje o povo não quer viver um mundo espiritual. Eles querem viver um mundo espiritual, mas no material. E o mundo espiritual não se vive no material. O mundo espiritual se vive no espiritual. E não tem como. Como é que você vai ter contato com Deus através do Espírito Santo? Falar com Jesus se você não vive o mundo espiritual? Se Deus, a Bíblia diz que ele é Espírito. O Pai. Espírito, já está dizendo, Espírito Santo. Jesus teve um corpo glorificado para se identificar com a sua noiva. Então, é tão simples se você quiser entender. Porque o mundo espiritual não se entende com a razão e nem com o conhecimento humano. Você tem que entrar na dimensão do Espírito Santo para você poder entender isso. Muitos não entendem. Ah, não. Muitos vão no culto, senta lá, canta, toca, foi embora para casa e não viu nada, não aconteceu nada e não passou nada. Nem para subir no banco para ver Jesus. Uma forma de dizer. Aí o povo começou a murmurar, né? Como ele vai hospedar-se na casa de um pecador? Como se ninguém pecasse, né, naquele tempo. Só esses homens. Começou a murmuração. Nós temos que pregar o evangelho para quem? Jesus não disse que o são não precisa de médico, mas dos enfermos? Então é para os pecadores que nós temos que pregar. E foi o que Jesus fez, porque além de Zaqueu ser judeu, ele era um pecador também. E Jesus veio pregar para toda a casa de Israel, não está escrito? Primeiramente. E o povo começou a murmurar. Ih, agora Jesus vai na casa de Zaqueu. Pô, Zaqueu é nosso inimigo. Eles dizendo supostamente isso. Zaqueu nos tortura. Cobrando os impostos para os romanos. Né? E Jesus vai na casa de Zaqueu. Agora aqui sucede algo muito interessante. É aqui que eu quero que você preste bem atenção. E levantando-se Zaqueu, que devia estar sentado, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Ele foi quem disse a Jesus. Jesus não disse nada. Jesus não pronunciou nenhuma palavra para ele, nesse caso. Ele se levantou e disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Estava afirmando isso. Ó Senhor, a partir de hoje, era rico. Eu vou pegar meus bens e vou dar metade aos pobres. Que interessante isso. Não é se por acaso. Não, ele não está dizendo se por acaso. Ele está dizendo aqui o seguinte. Está bem claro aqui. Tem uma vírgula. Terminou a frase. Você conhece português? Você conhece qualquer outro idioma? Quando você bota uma vírgula, ou é para você respirar,
ou é para terminar uma frase. Nesse caso é para terminar a frase. Terminou. Está bem claro, está assim. E levantando-se, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Vírgula. Interessante que tem vírgula. É ponto e vírgula. E depois e, vírgula. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Quer dizer, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Agora tem uma coisa. Se eu descobrir que nesse inteirinho eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ninguém faz, ok? Ou ninguém toma uma atitude dessa com uma mudança interior. Não, ninguém faz. Porque o rico, ele morre grudado com os dentes no dinheiro. Foi por isso que Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, que é uma das coisas bem comuns lá em Israel, do que um rico entrar no céu. Porque o camelo, você tira a bagagem do camelo e ele passa naquela agulhinha, que parece uma agulha mesmo, depois passa e põe de novo a carga. Então você vê a comparação que Jesus disse. Porque o rico, ele é agarrado com dinheiro. Quanto mais ele tem, mais ele quer. E ele não se preocupa com ninguém. O negócio é ele. É que nem o tio Patinhas, né? Aquela história do tio Patinhas que deitava em cima do tesouro. E Jesus, interessante que o próprio Zaqueu, ele foi quem disse para Jesus: ó Senhor, a partir de hoje eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Vou dar metade. E tem mais, hein, Senhor? Se por um acaso eu defraudei alguém, o Senhor pode ter certeza que eu vou devolver 4 vezes mais. Então, a fala aqui é porque Jesus... Eu não vou dizer para você que Jesus sabia que ia encontrar com Zaqueu, eu não posso afirmar isso, né? Porque Jesus sabia de tudo que ia acontecer. O propósito de Deus em Jesus estava estabelecido. E era um homem de posição. Então a Bíblia nos mostra isso. E Zaqueu, o que fez? E disse-lhe Jesus. Aí Jesus disse. Aí Jesus se pronunciou. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Por quê? Pois também este é filho de Abraão. Era judeu. Jesus não procurou ver a cor, a raça ou a religião. E nem a posição social. Ele não procurou. Ele foi lá e ainda de Zaqueu já estava esperando. Jesus já sabia que esse camarada ia estar lá. Jesus sabia, gente. Nossa. As lições que estão na Bíblia só você não entende se você não quiser, porque é pelo mundo espiritual que você entende. A maior aula de teologia dada por Jesus, nenhum professor deu até hoje, eu não conheço. Porque todas as aulas de teologia que eu participei falam exatamente o que Jesus já tinha dado. Teologia é falar de Deus, então tem que falar do que já está feito. E Jesus deu as aulas para que nós hoje pudéssemos aprender dele. As multiplicações, a tempestade, enfim. E nesse caso aqui é interessante porque Jesus dá uma lição aqui. Dá uma lição. E viu Zaqueu, desce daí, cara, desce depressa que eu vou ficar na sua casa. Aí, tá vendo? Olha, é pecador, olha aí, ó. Esse cara nos cobra, esse cara. Porque nós temos que pregar a palavra de Deus a qualquer pessoa. Quanto ela receber ou não receber, não é problema teu, é problema da pessoa. Mas o nosso trabalho é pregar a palavra, falar a verdade às pessoas. E foi o que Jesus ensinou. Porque Jesus foi brecado por várias vezes, lembra? A mulher samaritana foi um caso. Pô, passar em Samaria, Senhor, né? E os discípulos foram rechaçados da Samária, né? Então, presta atenção nesse quadro. Porque esse quadro fala muito para nós, para mim principalmente. E por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: ó, você prega o evangelho, falou para Timóteo, você prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque Jesus nos deixou bem claro. Foi criticado, foi murmurado, e o povo não perdoa. Você sabe que o povo não perdoa. O povo fala. Mas 2 coisas aconteceram interessantes. Zaqueu queria conhecer Jesus
Depois ele disse que ia dar metade dos seus bens. E se tivesse defraudado alguém, feito coisa errada, ele ia devolver 4 vezes mais. É o que falta hoje em muitos de nós como crentes. Vamos ao templo, chamamos de igreja, nós não vemos Jesus, nós não sentimos Jesus, e saímos pior do que entramos, e vivemos uma vida de qualquer forma. E muitas vezes sem amor, muitas vezes sem misericórdia, sem compaixão, e pisando em cima. Porque eu sou, eu posso, eu mando e eu que falo. Não é assim? É. Se nós não aprendemos do que nós lemos na palavra, eu digo para você, presta bem atenção, hein? É tempo perdido. Porque a nossa vida é uma vida de humilhação, não de exaltação. Nós seremos humilhados aqui para sermos exaltados lá na glória com Deus. E se Ele quiser nos exaltar na terra, é Ele quem faz. É Ele, não é qualquer um. Então, por isso, é bom que você preste bastante atenção nessa palavra. E medite no que você está ouvindo. Se você não pôde ouvir desde o início, que é o caso da minha irmã Jane, que entrou agora, já estou saindo, estamos fechando a programação. Eu já entrei um pouco mais cedo, peguei todo mundo de surpresa, né? Mas está gravado, pode assistir depois, né? Não se esqueça, temos que ter o desejo de querer ver a Jesus. Assim como Zaqueu teve. E não era curiosidade, simplesmente. Porque a fama de Jesus era muito grande. O que Jesus trazia consigo era algo sobrenatural. E que chamou muita atenção de Zaqueu. Assim como chamou a atenção de Nicodemos. Homens que serviram a Jesus de uma outra forma. Como José de Arimateia. Pessoas que criam em Jesus. O centurião Cornélio, romano. E outros. E se eu for falar aqui, tem vários que aceitaram a Jesus. Tá certo? Então, meu querido, que Deus te abençoe. Que você possa entender este ensinamento. Que você possa compreender que o nosso trabalho não tem cor, raça, posição social ou religião. É falar de Jesus. Se a pessoa quiser aceitar, amém, glória a Deus. Se não quiser aceitar, você fez a sua parte. Amém? Muito bem. Bom, vamos orar, vamos fechar o programa. Agradeço a irmã Jane que apareceu tá ali, ela ali. Mas já acabamos a programação, já falamos em espanhol, agora em português. E que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um dia abençoado. Vamos orar para poder fazer o fechamento da nossa programação. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai Celestial. E somente a Ti, Senhor, nós te damos honras, glórias e louvores. Nós não podemos viver sem o Senhor. Por isso, Pai, estamos aqui mais uma vez te pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Abençoa meus irmãos que estão, Senhor, através da fanpage, através da rádio, e aqueles que vão estar assistindo, Senhor, através do YouTube. Que o Senhor possa, Senhor, estar falando com cada um segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer. Fala com cada um de nós e ajuda-nos a sermos desejosos de querer ver-Te e estar contigo. Pois nós necessitamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer. Paizinho Santo, Pai querido, nós Te damos graças por tudo e o fazemos em o nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.